Oi pessoal, tudo bem? Hoje no Ciência Bio, módulo 1 do nosso curso, a parte A, que é a bomba cardíaca e hipertensão. O nosso curso vai ter alguns módulos, né? E esses módulos vão ser subdivididos em parte. Então hoje a gente começa o nosso módulo 1, a parte A, que é a bomba cardíaca e hipertensão. Toda vez que a gente fala no sistema cardiovascular, qual é o papel dele? É o coração, se eu pegar o sistema cardiovascular, coração e vasos. Qual é o papel dele? Ele vai transportar o sangue e nesse transporte do sangue ele acaba transportando outros componentes e esses componentes atendem às necessidades do nosso organismo. Então, por exemplo, ele vai transportar nutrientes, ele transporta íons, ele transporta gases como por exemplo oxigênio, CO2. Ele vai transportar também restos de metabolismo, então quer dizer, as células fazem suas reações químicas e os restos metabólicos que ela não vai utilizar e que eventualmente podem ser nocivos à célula, ele é lançado na corrente sanguínea. Então, cabe ao sangue transportar esses restos metabólicos. Um outro componente que ele também transporta são os hormônios, né? Então, normalmente nós temos o quê? Várias glândulas endócrinas espalhadas pelo nosso corpo e a glândula mestra, a nossa hipófise, quando ela libera os seus hormônios, esses hormônios vão cair na corrente sanguínea e aí vão atuar em glândulas-alvo. Uma vez atuando nas glândulas-alvo, essas glândulas podem liberar seus hormônios que vão cair de novo na corrente sanguínea, mas aí para atuar em órgãos e tecidos-alvo. No sangue, um outro elemento importante que a gente encontra, e aí é outro papel, né, do sistema cardiovascular, tem a ver com o processo de coagulação. Então, existem elementos ali no sangue, por exemplo, as plaquetas, o fibrinogênio, a fibrina, que vão contribuir para formar uma rede que tampona quando ocorre uma lesão no vaso sanguíneo. Isso na tentativa de evitar uma hemorragia, ok? Finalmente, um outro papel, e aí é feito pelo próprio sangue, é o volume do sangue, é um papel mais físico, ele exerce pressão. Se ele tem um volume, ele exerce pressão. Para a gente ter uma ideia da importância dessa pressão, para que ocorra filtração lá nos rins, para que a gente possa excretar aqueles restos de metabolismo que estão sendo transportados, essa filtração precisa ter uma pressão. Então, o próprio volume do sangue, quando ele passa ali pelos rins, né? O que vai acontecer? Essa pressão ajuda, ele força esse processo de filtração. Daí em diante, os néfrons, que são as nossas unidades filtradoras, vão pegar esse filtrado e vão selecionar o que vai ficar do que vai ser excretado. Então, aqui tem a lista de papéis, não é um só que o sistema cardiovascular exerce, mas são vários os papéis. Ok? Bom, continuando aqui. Nossa circulação ela vai por um sistema fechado. Envolve o coração, que é a bomba que vai impulsionar esse sangue, e os vasos sanguíneos, dentre eles as artérias e veias. Tanto as artérias quanto as veias, elas têm colaterais. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, é um sistema fechado. O sangue, vou partir do coração. O sangue sai do coração, passa pelos vasos sanguíneos, artérias, veias, depois ele volta para o coração. Ou seja, é um sistema o quê? Fechado. Nós não temos de onde tirar sangue, a não ser que eu consiga obstruir alguns vasos em alguma região. Então, na verdade, não é que eu consigo mais sangue, a gente consegue deslocar mais sangue, tá? Então, grandes vasos, eu só falei dos grandes vasos, as artérias e veias, né? Mas não se esqueçam, eles têm colaterais que vão ficando cada vez mais fininhos. E aqui na imagem a gente tem uma ideia, né, da circulação que ocorre no nosso organismo. Ou seja, manda sangue para todas as partes do nosso corpo. E quando a gente fala em circulação sanguínea no nosso organismo, tem uma circulação que é do coração, tem uma circulação que é a cerebral, uma circulação que é a pulmonar, uma hepática, uma circulação gástrica, no baço, na circulação renal, circulação intestinal, circulação dos membros superiores e dos membros inferiores. Ou seja,
É como se eu tivesse pequenos circuitos circulando em cada órgão. Sai do coração, quando passa por um órgão ou vários órgãos, eu vou pegar o sistema gastrointestinal, por exemplo. Então a gente vai ter uma circulação ali nos órgãos envolvendo o sistema gastrointestinal. Então o sangue vai passar por ali, vai sair dali. Então ele formou um circuito, tá? Eu vou depois falar um pouquinho mais sobre a circulação do pulmão, a circulação do coração, porque eles estão intimamente associados. Aqui, falando um pouquinho da nossa bomba cardíaca, é ela que faz com que o sangue circule no nosso corpo, é ele que impulsiona o sangue no nosso corpo. Anatomicamente falando, é uma câmara oca. Ela tem, na verdade, é uma estrutura oca com 4 câmaras, todas ocas. Nós temos 2 ventrículos e 2 átrios. Então tem ventrículo direito e esquerdo, átrio direito e esquerdo. Não se esquecendo que tem uma estrutura extra nos átrios que nós chamamos de aurículas, né? Na verdade são estruturas saculiformes extras dos nossos átrios. Então existe a aurícula direita e a aurícula esquerda. Olhando ali as camadas do coração e entrando na intimidade da célula, a gente vai para uma área mais morfológica. Microscopicamente falando, a gente vai identificar, vou tentar identificar aqui para vocês, quais são as camadas ou túnicas do coração. Então, ele tem 3 camadas. O endocárdio, que vem de dentro para fora, o endocárdio, o miocárdio, que é mais espesso, e o pericárdio. Se eu fosse observar essas camadas ao microscópio, então olha que bacana. O endocárdio, ele é formado, é a parte mais interna que reveste a cavidade. Essa camada mais interna, ela é revestida de um epitélio simples pavimentoso. O que é isso? Epitélio, as células estão grudadinhas uma na outra, né? E elas são achatadinhas, são células bem achatadinhas. Então é uma camada bem fininha que a gente chama de epitélio, classifica na verdade como epitélio pavimentoso simples, tá? Então o endocárdio, ele é revestido, então essa parte interna de um epitélio simples pavimentoso. O miocárdio, que é a camada mais mediana e mais espessa, é o que chama a atenção, ela é formada de músculo estriado cardíaco, também conhecido como miócito, né? Ele é formado de miócitos. Esse miocárdio formado de miócitos, ele vai ter no meio desses miócitos alguns miócitos especializados, né, para condução de impulsos, para geração de impulsos nervosos. Mas esse é um assunto que eu vou falar um pouquinho lá na frente, ok? A terceira camada e a mais externa é o tal do pericárdio. E aí, se eu pegar esse pericárdio em termos de anatomia macroscópica, ele tem um pericárdio fibroso, um pericárdio seroso parietal e um pericárdio seroso visceral. Na verdade, esses 3 folhetinhos aí, em termos de anatomia macroscópica, são bem delgados, mas se a gente fosse olhar no microscópio, ele tem basicamente um epitélio simples pavimentoso, né? E um tecido conjuntivo frouxo. Conjuntivo é o tecido que sempre está associado ao epitélio. Então o epitélio sempre está apoiado nele. O que varia em termos de conjuntivo frouxo de um órgão para o outro é a espessura. Normalmente o conjuntivo frouxo, quanto mais delgado é aquele tecido, mais delgada é aquela lâmina, no caso aqui do pericárdio, mais delgado é esse conjuntivo frouxo. Mas ele contém ali fibras colágenas em pequenas quantidades, contém os fibroblastos, contém células de defesa, como por exemplo os macrófagos, contém vasos sanguíneos. Apesar dele ser bem delgado, ainda a gente vai encontrar pequenos capilares nessa região. Nessa camada, que é a mais externa, é o pericárdio fibroso, a gente ainda pode encontrar tecido adiposo associado. Quer dizer, você fala em pericárdio, em termos anatômicos, quando a gente olha aquela peça anatômica, é uma estrutura assim, parece uma lâmina, tá? Mas se a gente fosse olhar no microscópio, tem esses 3 tipos de tecidos que a gente pode encontrar: um epitélio, um conjuntivo e tecido adiposo. Já vou dando a dica para vocês em termos de anatomia microscópica.
Onde tem tecido epitelial, sempre vai ter que ter tecido conjuntivo, porque ele tem que se apoiar e tá ligado através de proteínas ao tecido conjuntivo. Então não dá para falar só em epitélio, tá? Bom, aqui o músculo cardíaco, vamos olhar também a anatomia microscópica dele, mas enfim. O músculo estriado cardíaco, ele é um músculo composto de células, como eu falei para vocês, os tais miócitos. A morfologia dessas células, isso é um microscópio, elas têm uma morfologia cilíndrica. São células cilíndricas longas e elas contêm estrias transversais, como nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem bandas claras e escuras. Então, tem um padrão que está escuro, o outro está claro. Escuro, claro, escuro, claro. Então, ao visualizar essa lâmina no microscópio, o que a gente observa? Aonde tem bandas claras é porque a luz passou. Onde ficou escuro, a luz não passou por aquele corte. Então, a impressão que a gente tem quando visualiza no microscópio são essas estrias. Como tem esse padrão alternado, parecem estrias. Isso é muito característico do músculo estriado cardíaco e também do músculo estriado esquelético. Em termos moleculares, só para vocês terem uma ideia, se a gente reparar aqui que são essas linhazinhas aí, na verdade é a sobreposição das proteínas contráteis. Então nós temos a actina, temos a miosina, a tropomiosina e a troponina, mas enfim, as duas principais aí, actina e miosina, elas estão altamente organizadas dentro de um sarcômero, que é a unidade funcional, né, de contração do músculo. Esses sarcômeros, eles contêm essas proteínas contráteis altamente organizadas. Tão organizadas elas são que quando ocorre sobreposição de actina e miosina, a luz, quando ela vai atravessar, pensando aqui, ó, sobreposição de proteínas e a luz passando aqui embaixo. Quando a luz passa por aqui, o que acontece? Fica escuro porque tem muita proteína e a gente visualiza aqui de cima. Quando tem pouca sobreposição, por exemplo, são poucas proteínas aqui, a luz atravessa aqui, então ela atravessa mais facilmente, porque não tem sobreposição de proteínas. Então a gente enxerga um padrão claro. Como isso é altamente organizado nesse músculo, ele dá essa impressão de estrias. Então lembrando, né? Só músculo cardíaco e músculo estriado esquelético é que possuem esse padrãozinho de estrias transversais. Nas células do músculo cardíaco, a gente pode visualizar um ou dois núcleos, que eu tentei indicar aqui, ó, com esse triângulozinho, ó, tá um pouquinho escuro, mas aqui tem um núcleo, aqui tem outro núcleo, ok? Então, na célula do músculo cardíaco, uma exceção, né? Porque as nossas células, a maioria das nossas células tem um núcleo só. Músculo cardíaco, 1 a 2. Outra exceção, músculo estriado esquelético, são vários núcleos dentro de uma célula. E na espécie humana, as hemácias não têm núcleo. Mas estas células são exceção. O resto, um núcleo só, tá? Uma característica que vai diferenciar o músculo cardíaco do músculo esquelético é a presença de uma região que fica mais intensamente corada, porque ela tem estruturas especializadas aí, é o que a gente vai só observar no músculo cardíaco. Se eu pegasse uma lâmina do músculo estriado esquelético e uma lâmina do músculo cardíaco, se não houvesse essa estrutura, né, que a gente chama de discos intercalares, a gente não ia saber se era músculo esquelético ou músculo cardíaco. Então, no músculo cardíaco existem especializações da membrana plasmática, que a gente chama de zônula de oclusão, e os desmossomos são especializações da membrana que estão presentes em grande quantidade no músculo cardíaco. Como ele é composto de várias proteínas, ocorre essa sobreposição de novo de proteínas. E aí, ao visualizar no microscópio, ele está apontada com essa seta amarela aqui, ó. É uma região bem mais escura, que a gente fala que é mais eletrondensa, tem mais proteínas.
por conta dessas especializações da membrana plasmática. Só para vocês terem uma ideia, a zônula de oclusão e os desmossomos, eles promovem uma forte adesão entre os miócitos, uma vez que a contração cardíaca é muito vigorosa. Além disso, existem as junções comunicantes ou gap junctions, que permitem o intercâmbio entre moléculas, e isso promove a comunicação entre as células, o que leva à contração do músculo cardíaco em conjunto. Portanto, não contrai só um ventrículo ou meio ventrículo. Quando ocorre a contração tanto dos átrios quanto dos ventrículos, ela ocorre em conjunto. Bom, aproveitando que eu estou falando do músculo cardíaco, pelo amor de Deus, eu não sou médica, eu só estou passando informação aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre a cardiopatia hipertensiva. Então, essa é um tipo de patologia que acomete o coração e vai afetar o miocárdio, tá? A cardiopatia hipertensiva, ela é originada de uma hipertensão arterial. Mas não é assim, de repente eu levei um susto, eu tive um aumento da pressão arterial, vou ter cardiopatia hipertensiva. Não, são doenças silenciosas, são doenças que levam anos para se desenvolver. Se a pessoa tem hipertensão e ela não trata, não controla essa hipertensão, o que acontece? Sobrecarrega o músculo cardíaco. Por quê? Um volume maior de sangue está chegando para o coração, um volume maior de sangue vai ser ejetado. Quem trabalha mais nessa história toda aí é justamente o ventrículo esquerdo. Então, a musculatura ali, o miocárdio do lado esquerdo, do ventrículo esquerdo, ele vai começar a trabalhar mais forçado. Porque está chegando um volume maior de sangue, ele tem que ejetar esse volume maior de sangue. Então, quando ocorre uma hipertensão arterial, ela não é tratada, ocorre uma resposta adaptativa do miocárdio, que é o quê? Poxa, se está chegando um volume maior de sangue, eu preciso ejetar isso, mas está chegando toda hora esse volume maior de sangue aqui. Então, o que vai acontecer? Ocorre a hipertrofia ventricular, ou seja, as células, os miócitos, vão começar a sintetizar muitas proteínas contráteis e eles vão aumentar de volume. Então, em resposta, é uma resposta adaptativa, vai ocorrer essa hipertrofia ventricular esquerda. Como é que isso ocorre? Existem dois fatores aqui que eles levantam, inclusive esse artigo aí de Frontini em 2001, ele fala que existem dois mecanismos para que ocorra essa síntese proteica. Um é a ativação gênica normal, para que aumente a quantidade de proteínas contráteis. E o outro parece haver uma ativação de fatores gênicos fetais, ou seja, genes que foram ativados durante o nosso desenvolvimento embrionário. E aí depois que a gente nasce, cresce e tal, esses genes já não estão mais ativos, eles são simplesmente desligados ou não são ativados. Ao que tudo indica, quando ocorre essa hipertrofia, não só os genes normais para a produção de actina e miosina, da síntese das proteínas contráteis, são ativados, mas parece haver ativação desses genes que estavam adormecidos também, tá? Com esse aumento da síntese proteica pela ativação desses dois tipos de genes aí, ocorre então um aumento do tamanho do sarcômero, porque é ele que vai conter as proteínas contráteis. Ocorre o tamanho nessa hora, o tamanho dos miócitos também aumenta. Por quê? Porque o sarcômero está dentro, tá certo, da celulinha. Então vai ocorrer o aumento do tamanho, o volume da célula. Como se tem um gasto de energia muito grande durante a síntese proteica, principalmente, parece haver também um aumento na quantidade de mitocôndrias, que é a organela responsável por fornecer energia para a célula. Então, olha só que resposta adaptativa é essa. Aumenta a síntese proteica, aumenta o tamanho do sarcômero. Aumentou o tamanho do sarcômero, aumenta o volume dos miócitos. Aumentou o volume, ao mesmo tempo teve que promover um aumento de fornecimento de energia. Então aumentou a quantidade da organela mitocôndria. Quando a célula ficou trabalhando forçado,
é um fator mecânico que pode ter ativado aqueles genes. As proteínas do citoesqueleto, que são aquelas que ficam na parte interna, próxima à membrana da célula, tem um citoesqueleto para dar a forma da célula, parecem também estar associadas com essa ativação. Canais iônicos são abertos quando a célula sofre deformações. Então, todos esses fatores, durante o processo da hipertensão em cima lá do ventrículo esquerdo, favorecem e levaram então a ativação desses dois tipos de gene, que vai culminar com a tal da hipertrofia ventricular esquerda, ok? Bom, ocorre esse aumento da massa cardíaca, querendo ou não, o tamanho do ventrículo esquerdo ele vai aumentar, né? Pode ocorrer um espessamento, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ó, esse aqui é o ventrículo esquerdo. Pode ocorrer um espessamento, que é essa hipertrofia ventricular, sem que ocorra dilatação. Como assim sem ocorrer dilatação? A hipertrofia não veio para essa parte externa aqui, a hipertrofia foi em direção à câmara, internamente. Então, muitas vezes, numa chapa de pulmão, não dá para visualizar a dilatação. Por quê? Porque ela é interna, o crescimento foi interno e não externo. Agora, não é uma regra. Eventualmente, existe essa dilatação quando ocorre o espessamento mais para o lado de fora do coração. Isso é só para a gente ter uma ideia, né, dessa hipertrofia ventricular. Com o tempo, isso aí eu estou dizendo, são anos e anos, se a pessoa não resolveu a história, não controlou a pressão dela, é mais ou menos assim, deixa, não estou sentindo nada, porque ele é assintomático. Muitas vezes a pessoa hipertensa, isso é assintomático, então vão se passando anos e anos e anos e ela acha que está tudo normal. E o coraçãozinho está hipertrofiando. Conforme ele vai hipertrofiando, uma coisa que os pesquisadores descobriram foi que não só ocorre a hipertrofia dos miócitos, mas parece que o tecido que está preenchendo ali o músculo cardíaco, que é tecido conjuntivo, também começa a ter uma proliferação maior de colágeno. Então, estas células, os miócitos, vão ter uma quantidade maior de fibras colágenas ali, preenchendo espaços em volta desses miócitos aí, o que não é muito bom. Porque assim, existe uma quantidade limitada, né, de colágeno ali no coração, que é para manter as estruturas. O colágeno, quando a gente pega essa proteína colágena, que está espalhada pelo nosso corpo todo, ele tem o papel do quê? De oferecer resistência à tensão. Se o músculo cardíaco ali, em volta dele, tem um aumento exacerbado de fibras colágenas, o que acontece? Quando o músculo contrai, o papel do colágeno é se opor à tensão. Então o músculo cardíaco quer contrair, mas ele não vai conseguir contrair na sua plenitude porque ele tem um monte de fibras colágenas ali que impedem que ele consiga contrair. Então isso é um problema. Não é só a hipertrofia. Ocorre eventualmente um aumento desse tecido intersticial que a gente chama, né? Uma outra coisa que também ocorre, que não é muito bom, associada a essa hipertrofia, é uma diminuição, né, da dilatação dos vasos ali, das coronárias que irrigam o músculo cardíaco. Parece haver uma diminuição da vasodilatação. Ora, as coronárias são os vasos que irrigam o músculo cardíaco. Ele não consegue, o músculo cardíaco, ter uma reserva de energia, ou ele não consegue obter energia de outras fontes, então ele tem que estar recebendo oxigênio o tempo todo. O tempo todo. À medida que o coraçãozinho bate com a sua intensidade, ele tem que estar recebendo na mesma proporção oxigênio. Só que, com a diminuição do diâmetro dos vasos ali nas coronárias, ele acaba não recebendo. Então, um problema muito grave é o quê? O músculo começa a ter deficiência de nutrientes, deficiência de
oxigênio, o que leva, eventualmente, com o tempo, a pequenos microinfartos ou uma diminuição na contratilidade, mas de qualquer maneira, com as coronárias sofrendo esse tipo de processo de retração, diminuindo a sua dilatação, o miocárdio que está hipertrofiado, ele deixa de receber nutrientes. Se ele deixar de receber nutrientes, a contratilidade não vai ser efetiva. Então, ele não consegue bombear o sangue como deveria. E olha, eu estou falando de ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que ejeta sangue, que tem que chegar na nossa cabeça e lá no dedão do seu pé, tá? Essa isquemia associada à hipertrofia lá do músculo, é o que eu falei para vocês, eventualmente acaba causando pequenos microinfartos, a morte do tecido. Então, pequenos microinfartos, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, o que vai acontecer? Como ele não vai contrair na sua plenitude, a pessoa começa a desenvolver o que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Ele não vai ter mais a capacidade, a força que ele deveria em enviar o sangue ou impulsionar o sangue para que ele chegue em todos os nossos órgãos e sistemas. Isso é grave, gente, é muito grave. E muitas vezes a pessoa só percebe isso quando ela começar a ter falta de ar. Aí é batata, a pessoa tem falta de ar, vou no pneumologista. Chegou no pneumologista, raio-x. Se a hipertrofia teve dilatação, já vai detectar ali no raio-x. Mas caso não ocorra esse tipo de dilatação, ter um espessamento voltado para a parte interna, aí outros exames terão de ser realizados, ok? Bom, gente, por hoje é só. Um super beijo, eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada e essa história de fazer a interdisciplinaridade. Eu não falei só de anatomia, não só de fisiologia, mas de outras disciplinas também. Então, até a próxima e um super beijo.